André Luiz começou a trabalhar e estava visitando um hospital, se não me engano, um lugar onde um dos atendidos estava desequilibrado por causa do sofrimento da família que sentia falta dele. E aí a gente parou aqui. Ó. Fixei o doente procurando identificar a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento do quanto se dizia a seu respeito. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro é o paciente que eles estão atendendo, deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e falei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste. Desculpa. E agradeceu com lágrimas. Seguindo através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física, e muita vez sob o império de baixos pensamentos, reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo de fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. O coração, alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos e que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nesses pavilhões, pelo menos, já se prepararam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acrescentou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso
o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam a mais simples operação de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração, fazendo gestos significativos com o indicador. Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. Como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônicos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Narcisa fazia o possível para atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixavam escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos pretextos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Sani, como diz o Ismael, eu achei muito rico de muita coisa interessante nisso aí. Antes de passar para essa parte aí, aquela parte que ele fala do acúmulo material, que hoje em dia as pessoas só pensam em adquirir bens materiais e não se transformam, né, nos bens espirituais. E a gente tem pessoas, né, que a gente conhece, inclusive do convívio, que se apega a isso, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis de desapegar são os bens materiais. E as pessoas sofrem demais com isso, né? Essa outra parte aí que ele fala desse sofrimento desses homens lá, nossa, eu acho tão profundo assim, eu acho difícil de identificar. Eu não consigo assim imaginar como seria
esses passes e essa troca de fluidos, né, dessas coisas negativas desse jeito. Muito difícil para mim visualizar isso. Só um comentário. Ah, e Gláucia, eu lendo aqui, nossa, eu também achei, eu estava em silêncio só refletindo também a profundidade, né, o quanto era rico, como você falou. Porque o primeiro ponto também que eu percebi foi algo que você colocou com relação a essa parte do dinheiro. E um ponto que ele colocou aqui foi essas pessoas que eles não tinham nenhuma. Eles achavam que iriam dormir, né, que a morte ia ser realmente o adormecimento. Então a gente percebe que a passagem, ninguém se torna santo com essa passagem, né? E nem a visão ela se abre como se por encanto. É simplesmente o que a pessoa ela tem no seu interior, agora ela vai vir à tona com mais intensidade, por conta que não está mais ligada a esse corpo físico que sustenta, então vem à tona o que a pessoa ela tem realmente no seu interior. Então, aqueles eles absolutamente eles não acreditavam no bem, não acreditavam que haveria nada após a morte, então simplesmente eles continuam a dormir e vão ficar dormindo até aos poucos o próprio sofrimento, né, eles ficam ali nesses pesadelos que não é nada mais do que os seus processos internos ali de vivências na sua concha de realidade, né, que são pesadelos terríveis que a pessoa fica tendo naquelas vivências internas e, e aí a gente fica realmente pensando, né, com relação a gente mesmo, poxa vida, quais são as crenças que eu tenho, as crenças que no momento da passagem vão ser crenças limitantes. Então, é um chamado para nós mesmos pensarmos, porque às vezes a gente pensa assim, não, a gente está buscando a espiritualidade, mas tem muitas crenças nossas que no momento da passagem elas vão ser obstáculos limitantes. Então, é um momento de em vida a gente está pensando assim, né, né, quais são essas ideias que vão acabar sendo um, um obstáculo a termos uma visão mais próxima do campo espiritual, de locais mais elevados. E o último ponto que eu falei na semana passada, mas não tem como, esse capítulo todo eu estou pensando nisso. Quando os espíritos que foram nos passando as mensagens, né, da irradiação no vórtice, eles falavam quanto que um espírito que é acolhido, a quantidade de energia ainda necessária para ele se tornar pleno para começar a trabalhar no bem, né? Então eu fico vendo esses espíritos, eles como o Tobias falou, eles já não estão no umbral, mas ainda tem um longo processo de recuperação, de equilíbrio, de estabilização, de cirurgias espirituais, de passe, de alimentos magnéticos, enfim. Até eles começarem a despertar, tomar consciência e falar assim, opa, vamos lá, né? Deixa eu me juntar às fileiras do bem e começar a trabalhar. Então ainda tem um longo caminho e muita energia, muita energia. Então eles colocam a importância desses nossos trabalhos de radiação, doando essas energias de alta frequência espiritual para eles trabalharem para fins, né, benéficos, para fins de, de cura, de equilíbrio, né? Então, esses pontos que eu fiquei refletindo. Nossa, esse capítulo aqui, gente, é muito profundo. Pode falar, Sandra. Não, era só continuando com relação ao que o Ismael estava falando, eu fico pensando, esses espíritos que se encontram ainda nesse estado, o que
qual é a linha tênue que os tirou do umbral e trouxe até esse outro patamar, porque eles ainda estão muito contaminados, né? Digamos assim, uma linguagem não é essa mas é a que está vindo na minha cabeça agora. Ainda estão num processo muito de egoísmo ainda muito profundo. Como que eles saem do umbral? É através da intercessão de algum espírito familiar que intercede? Às vezes eu fico sem conseguir meio que entender qual é essa linha tênue de transição de um lugar para outro. Não sei se... Nossa, Sani, que pergunta maravilhosa, viu? Qual é o ponto que fala assim, ele pode ser trazido, né? Eu vejo, igual o André Luiz, eu vejo umas etapas, como se conquistasse umas etapas. Né? Nesse livro ele fala que ele também passou pelo umbral, ele também foi socorrido, ele também. Então eu vejo como etapas. Vai superando um degrau, 2 degraus e vai até. Gente, eu vou ter que sair, que meu marido quer trabalhar, mas eu volto no celular. Tá Beijo. bom, Beijo, beijo. beijo, tchau. E ainda nesse ponto que a Sani colocou, eu acho que é um pouco assim, sabe? É, eu acredito que talvez possa ser dessa forma, por exemplo. Foi até um exemplo que eu acho que eu dei, não sei se foi aqui na terça-feira, mas um outro dia. A pessoa, ela comeu uma comida muito estragada. Então, no momento em que ela ingere aquele alimento, ela foi dentro do sistema orgânico dela. Então, há todo um processamento para expelir esse material. Então, é um material orgânico, ele tem um tempo que fica digerindo e o organismo fala assim: opa, isso aqui não é bom, como é que a gente vai colocar para fora? E então, esse tempo de recuperação, né, depois que a pessoa ela coloca para fora, ainda tem que recuperar o seu organismo que ficou debilitado. Então, eu acho que é isso. Eles estavam num umbral, né, naqueles pesadelos terríveis, mas aos poucos o próprio organismo vai expelindo essas substâncias fétidas, né, que ele colocou aqui, e vai. Então, vai tendo um ponto que eles falam assim: opa, agora ele ainda está preso, mas ele já colocou muita coisa para fora, que é todos os pensamentos, as vivências, o que ele machucou o seu organismo energético, então acho que deve chegar num ponto que eles falam assim: opa, agora ele pode ser trazido para cá e vamos auxiliar o resto da recuperação, sabe? Então acho que pode ter um pouco isso. E eu acredito que a intercessão auxilia muito, né? Aquelas pessoas que amam e ficam ali enviando energias, auxiliando esse processo, porque a questão energética é extremamente delicada aí, né? Então, aqueles espíritos de alta evolução que têm ali uma ligação amorosa, que envolvem e vão enviando energias, auxilia essa recuperação desse tempo orgânico que a pessoa está expelindo as substâncias. Então, acho que pode ter alguma coisa assim, sabe? Mas eu também não tenho plena certeza, não. Uhum. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Aliás, não é plena certeza, não. Eu não tenho certeza, não. Peraí que agora deu ruim aqui. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo, na enfermagem rudimentar. Ai, gente, que essa parte final foi linda demais, né? O serviço continuou por todo dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Nossa, acabei que eu li de novo, porque achei tão linda essa parte. É, É sempre o recomeço. exatamente. Vou ler mais um pouquinho desse capítulo, né?
Em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividades no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operação dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muitos trabalhos nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. Talvez aqui tenha alguma resposta daquilo que a gente estava perguntando, né? Cadê? Me perdi. Muitos trabalhos nos abismos das sombras. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolharam profundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta, célere, as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflijam, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolvemos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta. Em vista das nuvens de trevas que ora envolve o mundo dos encarnados, precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários de função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer, para que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Acho que a gente pode parar por aqui, porque já